Olá, amado irmão, olá, amada irmã. Mais uma vez, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós temos agora, diante dos nossos olhos, a Escritura aberta no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 15. Me acompanhe. O tempo está próximo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está próximo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra do Senhor Jesus. Amém. Me ocorre aqui uma pergunta. Uma pergunta para você. Uma pergunta para fazer você refletir. Vale a pena correr o risco? Eu vou dar um exemplo. Eu estava andando com um primo, a gente foi fazer uma aventura, um passeio, e meu primo estava com o carro dele, ele estava dirigindo, e nós fomos muito rápido até o nosso destino. E ele infringiu várias regras de trânsito, principalmente na velocidade. E eu perguntei para ele: você não tem medo de ser flagrado em alta velocidade? E ele falou: não, se eu for flagrado, eu pago a multa. Eu acho que compensa pagar a multa. E ele perguntou: você não anda nessa velocidade? Eu disse: não, porque eu tenho medo da multa. Eu não estou disposto a pagar a multa. Então não vale a pena para mim correr o risco de sofrer a sanção da multa de trânsito. Essa pergunta a gente vai transferir agora para outras áreas da vida. Vale a pena correr o risco de transgredir a palavra de Deus? Vale a pena a gente correr o risco de se rebelar contra o Senhor? Vale a pena a gente correr o risco de se colocar numa situação de inimigo de Deus, de adversário da palavra? Vale a pena? E eu fiz uma listinha aqui para vocês verem o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos revela. Eva respondeu sim para essa pergunta. E ela desprezou o conselho de Deus. Deus falou para ela, para o seu marido: não comam do fruto dessa árvore. E ela achou que valia a pena correr o risco de desagradar o Senhor em nome de uma vaidade. A tentação da serpente para ela foi a tentação da vaidade. Sereis iguais a Deus. Peguei um outro personagem. Deus havia falado para Caim, quando ele andava revoltado contra o seu irmão. Deus disse: Caim, você tem aí os seus sentimentos, mas compete a você controlá-los. Você tem os seus ímpetos. Compete a você domá-los. Mas Caim respondeu sim também para a nossa pergunta de hoje. Ele achou que valia a pena correr o risco de se rebelar contra a orientação de Deus e matou o seu irmão. Eliminou o seu concorrente. É impressionante, mas um dos grandes personagens da Bíblia, chamado Noé, um homem fiel a Deus, também em um momento da sua vida respondeu sim para a nossa pergunta. Vale a pena correr o risco
E ele se embebedou, ele se embriagou, e da sua embriaguez surgiu um grande conflito familiar. Uma grande divisão dentro do seu próprio lar. Bebeu demais, e o seu filho acabou amaldiçoado. Jacó também respondeu sim para a nossa pergunta. Jacó, um pai da fé, um herói da fé, pai de Israel. E ele não titubeou em diversas oportunidades para enganar os outros, para agir deslealmente em relação aos outros e para levar vantagem para si mesmo. Por incrível que pareça, na minha consulta aqui da Escritura Sagrada, até mesmo Moisés em algum momento respondeu que sim. Prevaricou contra Deus. Se revoltou contra o Senhor, perdeu a paciência com o Todo-Poderoso. Diante da sede do povo, e de tantas reclamações, de tantas murmurações, de tanta pressão, bateu várias vezes na rocha, com a sua vara, quando Deus havia lhe ordenado que apenas tocasse a rocha. E naquele gesto de destempero, se opôs a Deus. Mas acabou impedido de entrar na terra prometida. Foi assim com Sansão, quando entregou o seu segredo para Dalila. Foi assim com o sacerdote Eli, que não corrigiu seus filhos. Foi assim com Acã, que escondeu os despojos do inimigo debaixo da sua capa. Foi assim com Saul, que rejeitou ao Senhor pelo menos 3 vezes, conforme o texto de 1 Samuel. E foi assim também com Davi, quando deixou-se seduzir por uma mulher casada. O que nós aprendemos com tudo isso? Com todos esses personagens, nós aprendemos que Deus nos conhece a fundo e sabe dessa dificuldade que nós temos. E sabe dessa ousadia que nós temos de tentarmos escapar das suas orientações, dos seus conselhos, dos seus mandamentos e das suas ordens. E Jesus Cristo vem hoje, quando todos esses exemplos nos são apresentados, dizendo assim: o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para dizer, não vale a pena correr o risco. Não vale a pena sofrer as consequências do pecado, como está escrito lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, meu querido irmão, minha querida irmã. Amados, não vale a pena correr o risco. Mas antes de concluirmos, ainda ouço alguém me perguntando nesse momento: mas pastor, todos esses exemplos dados nos demonstram de toda a fraqueza humana. Sim, meus queridos. E o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos nos arrepender. Para que nós não soframos os danos que Eva, que Caim, que Noé, que Jacó, que Moisés, que Sansão, que Eli, que Acã, que Saul, que Davi sofreram, nós precisamos nos arrepender. O que Deus quer ver em nós é
é o sinal de arrependimento. Se eu errei, se eu falhei, se eu caí em tentação, se em algum momento eu achei que valia a pena correr o risco, eu estou arrependido. Se eu falei uma palavra destrutiva, se eu tive um gesto egoísta, se eu virei o rosto para quem estava necessitando de mim, se eu fui rude, se eu fui agressivo, se eu fui maldoso, eu me arrependo, porque não vale a pena correr o risco. Jesus está nos chamando nesse momento para o livramento das consequências dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões e dos nossos pecados. E o livramento passa necessariamente pelo arrependimento. Quero concluir perguntando para você: você está arrependido daquilo que você fez e causou algum mal? Ou você se contenta no que você fez? Por exemplo, você brigou com alguém e agora você se sente satisfeito de ter falado aquela palavra mais dura, aquela palavra mais hostil para a pessoa. É um pequeno exemplo, pense nisso. O que Deus espera de você é que, se em algum momento você respondeu sim para essa questão, vale a pena correr o risco, que você recobre a sua consciência, que agora é movida pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, e você diga no seu coração: eu me arrependo. Eu estou arrependido. Eu errei e eu vou refazer, vou reconstruir, vou reatar, vou consertar aquilo que eu fiz de errado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o caminho de Deus para a nossa vida. Que seja o teu caminho, que seja o caminho da nossa igreja, para a glória de Deus. Amém.